A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez dou graças a Deus de estar aqui no alto deste monte. Nesse dia abençoado, essa quinta-feira, dia 20 de março, numa tarde abençoada. Não deu para a gente vir no sábado, por algum motivo, mas estamos aqui. Vim aqui em nome de Jesus, agradecer a Deus e orar. Orar por todas as pessoas, independente do seu credo religioso, independente se você é meu amigo, mas da minha esposa ou não, independente do que você esteja passando. O dever é orar pelas pessoas e pregar o Evangelho, né? Para que as pessoas possam receber vida em Jesus Cristo, que ele possa receber longevidade, que ele possa receber a salvação, né? O despertamento de conhecer a Jesus, que um dia eu fui cego, eu, minha família. Um dia, no passado, um tempo, eu não conhecia Jesus e sofri amargamente por muitas causas. Eu, meus filhos, minha esposa. E um dia Deus entrou na nossa vida, através de pregação de homens de Deus. Deus entrou na nossa vida, eu falo que entrou na minha vida, na minha casa, porque mudou a minha história, mudou a história da minha família. E todos meus filhos, 4 filhos, e minha esposa, nós reconhecemos a grandeza de Deus, todos nós entregamos a vida para Deus, se batizamos. Nós vivemos na dependência de Deus. E isso tem nos feito nós diferente do passado e de muitas pessoas que nós vivia igual elas. Deus mudou nossa história em todos os segmentos, portanto nós temos muitos testemunhos. Eu falo de coisas que eu sou testemunho, tenho uns testemunhos na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, na minha esposa. Nós somos testemunho e temos para apresentar a qualquer um que procurar. Mostrar o que Deus tem feito na nossa vida. Então, por isso, a gente se esforça pregando a palavra, orando pelas pessoas, para que as pessoas também possam conhecer Jesus. Jesus não ficou no passado, Jesus é. Jesus é no presente, Jesus nunca passou o poder dele. Jesus não é como nós, como homem. Não, Jesus não esquece, Jesus ele é onipresente, onisciente, né? E o único que pode fazer aquilo que o homem nenhum pode fazer. Aquilo que nós não conseguimos com os próprios braços, aquilo que os homens não foram capazes de nos socorrer, Jesus nos socorreu e mudou nossa história. Então nós apresentamos um Jesus vivo, um Jesus ressuscitado, um Jesus que é o caminho da salvação. No livro de Marcos, capítulo 1, cita o Evangelho de Jesus. Eu vou estar deixando uma mensagem, em seguida eu vou estar de rosto nessa pedra orando por você. Por você no hospital, pelo seu casamento, pela sua saúde, pelo seu filho, pela sua vida financeira. Por todos, em nome de Jesus. Então no livro de Marcos, capítulo 1, diz bem assim, ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, do profeta Isaías. Eis aí, ó, envio diante da tua face o meu mensageiro. Conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparar o caminho o teu caminho. O qual preparará o teu caminho. Versículo 3. Voz do que clama no deserto, né? Ó, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, né? Olha de quem Isaías descreveu. Versículo 4, ó.
apareceu João Batista no deserto pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecado. Então aqui Isaías descreveu de quem vinha, né, preparando o caminho do Senhor. Iria vir. E foi João, ó. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Então vê que nós não devemos só crer ou só cultuar. Nós devemos se arrepender e se batizar, como Jesus foi batizado, né? Ó, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Quer dizer, quando nós se arrepende, nós se batiza, o velho homem, a velha criatura morre ali. E nós nasce uma nova criatura, né? Versículo 5, ó. Saíam a ter com ele, com João Batista, toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Versículo 6. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Então, João Batista veio pregando antes de Jesus, anunciando o arrependimento, o evangelho, né? O evangelho de Jesus Cristo. Continuando, ó, o testemunho de Jesus. João dá testemunho de Jesus. Pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. João dizia, né? E pregavam dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando, me desatar-lhe as correias das sandálias. Como João dava testemunho de Jesus, né? Versículo 8. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo do Senhor Deus, né, se tornamos uma nova criatura, uma outra pessoa, uma outra mentalidade, uma outra natureza. No versículo 14, ó, Jesus volta para a Galileia, depois do nascimento de Jesus. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. O próprio Jesus pregava o Evangelho. Por isso eu estou aqui, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Anunciar o Evangelho de Jesus. Dizendo, o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Olha o ensinamento, né? Que nós precisamos se arrepender e crer no Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas são vencidas pelo mal. Eu deparo com muitas pessoas assim, porque ela não conheceu o Evangelho, ela não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes mesmo na igreja ela não entendeu o Evangelho. Ela não entendeu que nós temos que, de dentro de nós ter o desejo de que Deus habite em nós e nós nasce de novo. Que seja morta a velha criatura e abandona a vida errada. E as pessoas, às vezes, sofrem, perdem, né? Perde para os inimigos que vêm, é vencida pelos mal que vem na vida dela, por falta de crer no Evangelho e se arrepender e crer no nome de Jesus Cristo. Isso eu tenho visto muitas pessoas. E a gente conhece, a gente dá testemunho e a gente tem provas de que o Evangelho de Jesus Cristo nos liberta. O Evangelho de Jesus Cristo nos dá vida. O Evangelho de Jesus Cristo é no qual nós recebemos a libertação, a salvação, a vida, a proteção divina. Para nós ter acesso a Jesus é mediante o Evangelho. O Evangelho de Jesus, que dá ouvido à palavra de Deus.
Dá ouvido o mandamento de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse aqui em João ele diz bem assim, ó, João 15, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Vê que nós vamos receber de Deus, de Jesus, algo que temos necessidade e que pedimos, se nós crer no Evangelho e se a palavra de Jesus está em nós. Não sou eu que falo, ó. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceis em vós, ó, pedireis o que quiser e vos será feito. E nisso é glorificado meu Pai, meu Pai, em que deis muitos frutos, assim vos tornareis meus discípulos. Para mim ser discípulo de Jesus, eu tenho que crer no Evangelho, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que me arrepender, se arrepender do meu pecado. Esse é o caminho, meu irmão, minha irmã. Eu posso fazer o que for, mas se eu não amar a Deus, se eu não se arrepender e não crer no Evangelho e em Jesus, as bênçãos não vão chegar até mim. Não vão chegar até mim. Então medita nessa palavra, creia, pede a direção a Deus, fala com Deus. Deus é o único que entra no nosso coração e revela em nós o reino dele, o mistério do Evangelho. O Evangelho é mistério. Precisamos ter uma aproximação de Jesus, precisamos ter um compromisso com Jesus. Precisamos crer no Evangelho e crer em Jesus Cristo, para que você tenha vida, para que você seja uma pessoa abençoado, como era Jó, como era Davi, Salomão, tantos outros, Jacó, Abraão, Isaac. Precisamos da presença de Deus, precisamos se esforçar para andar com Deus. Só Ele pode nos conduzir nos caminhos da justiça, meu irmão e minha irmã. Então medita nessa palavra. Meu Deus e meu Pai, toca na vida de cada um, manifesta o teu poder, revela a eles a tua grandeza, o teu reino, o mistério do Evangelho, Pai. Toca na vida desse que está aflito, abatido, desse que está enfermo, cura, Senhor. Faça com que essa pessoa receba a cura, receba a vida, receba a transformação. Livra essa pessoa do sofrimento, da doença, da maldição, do pecado, dos vícios, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Abre os olhos dela, fortalece ela, Senhor. Fortalece o que está fraco, cura o que está doente, levanta o que está prostrado, Jesus. Aviva, Senhor Jesus, a tua obra na terra. Entrego todos nas tuas mãos, Jesus, na certeza que o Senhor está visitando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo final de semana. Em nome de Jesus.